E meus irmãos, eu farei a leitura neste momento do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Ouçamos atentamente o que Deus nos diz pela sua palavra. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nos alegramos na Tua presença nessa noite, neste culto ao Senhor, e por este momento em que podemos abrir a Sua palavra para ouvirmos mais sobre o Teu Evangelho. E rogamos que o Senhor nos prepare o coração para recebê-lo de uma forma frutífera em nossa vida, de maneira que testifiquemos de Ti a cada momento da nossa vida, que a nossa vida seja verdadeiramente permeada com o Teu Evangelho, que a Tua igreja seja de fato e cada vez mais proclamadora do Teu Evangelho, e que este Evangelho repercuta através de nós e por meio da Tua igreja, por onde quer que o Senhor nos conduzir. Seja conosco, ó Pai, neste momento de exposição da Sua palavra. Que o Senhor não permita que outras questões, preocupações, distrações nos atrapalhem de ouvir e receber a Sua palavra, mas que a Tua palavra venha de encontro a essas mesmas necessidades que temos e saímos aqui renovados, fortalecidos, chamando mais e mais esperançosos no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje é o último domingo do mês de setembro, em que celebramos o aniversário da igreja. 3 anos como igreja organizada. Aqueles que não estavam na semana passada perderam o bolo. Mas foi um mês de celebração. Cada um dos domingos fizemos referência a essa data bonita, que Deus permite que nós participemos nesses dias. Há 21 anos foi iniciado um trabalho aqui de uma nova congregação, no dia 16 de setembro de 2001. E o pastor que iniciou esse trabalho, que era o pastor titular na época da primeira igreja de São Bernardo, está conosco hoje, o reverendo Alceu. Depois, se vocês quiserem saber mais detalhes, vejam com ele. Porque nesse tempo eu ainda não estava por aqui, eu cheguei à igreja em 2005 somente. E há 3 anos foi organizada uma nova igreja, no dia 15 de setembro de 2019. Faltando um dia para o aniversário de 21 anos, fomos, pela graça de Deus, organizados igreja. E eu te faço a pergunta, onde você estava há 21 anos atrás? As crianças estão olhando para mim e certamente pensando, eu não estava em lugar nenhum, eu nem sonhava em nascer
Alguns estavam talvez na fase da infância. Eu estava no primeiro ano de faculdade, o que já denuncia a minha idade. E há 3 anos atrás, onde vocês estavam? Estavam aqui neste momento de celebração a Deus por uma nova igreja que era estabelecida, testemunhando a respeito disso. O Isaac confirmou com toda alegria que sim, assim como outros aqui também poderíamos afirmar. E se perguntasse a vocês, eu estou perguntando, daqui a 20 anos, como vocês se imaginam? Passados 20 anos, o espírito de celebração, de alegria, estará o mesmo? A fé que vocês depositam no Senhor Jesus estará ainda mais operosa do que hoje? O amor será ainda mais, como diz o próprio texto aqui, abnegado. O amor a Deus, de dedicação ao próximo, vivendo por amor a Deus todos os seus dias. Daqui a 20 anos, como estará a sua esperança ao ver ao seu redor que talvez a situação do país não tenha mudado tanto? Talvez esteja pior, talvez esteja um pouquinho mais amena, um pouquinho melhor, talvez alguma situação de enfermidade tenha perdido entes queridos. Daqui a 20 anos, como você se imagina? E poderíamos dizer o mesmo daqui a 3 anos. Como podemos imaginar que estará a igreja do Parque Seleto? E algo muito importante, um presente à igreja que eu gostaria de trazer hoje a respeito disso, dessa esperança no Senhor Jesus, no final da mensagem. Então, espero que todos estejam atentos. 20 anos depois que o Senhor subiu aos céus, um apóstolo chamado pelo Senhor, que ouviu o Evangelho, teve um encontro com Cristo, recebeu este Evangelho, estava fazendo com que essa mensagem repercutisse em toda a região. O seu nome era Paulo, o apóstolo Paulo. E ele começou um trabalho, naquela ocasião, de uma igreja que começou e foi organizada em 3 semanas. Parece rápido, não é? E a referência a esse número de anos em que o trabalho foi iniciado aqui, 21, 3 anos que foi organizada, nos faz uma ponte ao que o apóstolo Paulo estava vivenciando ali, 20 anos depois de Jesus subir aos céus. Em uma igreja em que demorou, não errei, 3 semanas para ser organizada, ele se dirige a esta igreja de Tessalônica. E a mensagem de hoje, nesses 10 primeiros versículos, em 2 partes apenas, é sobre, como eu disse às crianças, a igreja de Deus e o evangelho que recebeu. É sobre isso que o texto fala, sobre a igreja do Senhor e sobre o evangelho que esta igreja recebeu da parte do Senhor. E veremos isso em 2 lições. A primeira está nos versículos de 1 a 4, que fala sobre a igreja de Deus no evangelho. É sobre isso que falam os 4 primeiros versículos, a igreja de Deus no evangelho. Quero ler novamente o versículo 1, para começar, que diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Nessa saudação, o apóstolo Paulo está acompanhado de Silvano, também conhecido por Silas, e deste jovem pastor de bonito nome, não é? Chamado Timóteo, que escreveu essa carta à igreja de Tessalônica no tempo da sua 2ª viagem missionária. Os irmãos que já leram o livro de Atos devem se lembrar que o apóstolo Paulo fez algumas viagens missionárias. E na 2ª viagem, que nos é narrado lá no capítulo 17 de Atos, ele estabelece uma igreja depois de iniciar um trabalho de evangelização em tempo recorde, em apenas 3 semanas. Mas é maravilhoso aqui, mais do que o tempo em que a igreja foi estabelecida, porque cada uma tem o tempo dado por Deus em que as pessoas, ouvindo falar do evangelho, recebendo esse evangelho no coração, são transformados até que uma igreja esteja preparada para caminhar com as próprias pernas, sempre, é claro, dependendo do Senhor. Mas mais importante do que o tempo da sua organização, é maravilhoso ver como o apóstolo Paulo se dirige a esta igreja. Como ele diz aí, veja no versículo 1, a igreja dos Tessalonicenses
em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse a nós, se essa carta fosse dirigida a nós, trocando um pouco as palavras aqui, a igreja do Parque Seleta está em Deus. Não existe lugar melhor para estar, não é? Estamos no bairro chamado Parque Seleta. Ou se pegar pelo CEP, Montanhão. E, mais importante do que isso, podemos dizer que essa igreja está em Deus. Foi estabelecida por Deus onde Ele quis colocar e está em Deus. E aqui há uma preciosa lição e uma excelente notícia. A boa notícia do Evangelho, da igreja de Deus que está no Evangelho, nessa boa notícia. A boa notícia é que pela graça de Deus podemos ser encontrados em Deus. Por termos sido unidos a Cristo, podemos dizer que estamos em Deus e que Ele também está conosco. E a preciosa lição é que estamos onde o próprio Deus nos colocou. É claro que aqueles que Deus usou para que essa igreja fosse iniciada nessa região receberam sabedoria de Deus para iniciar o trabalho. E na sua providência, Deus conduziu todas as coisas por momentos felizes, por momentos tumultuados, por tribulações, mas Deus quis que passássemos por esse caminho para que fôssemos estabelecidos onde Ele mesmo nos colocou. E o que nós precisamos, neste lugar em que Deus nos colocou para sermos a igreja, que está neste Evangelho, que está no próprio Deus. O apóstolo Paulo nos diz na saudação, tudo que a igreja precisa da graça e da paz do Senhor. Precisamos que Deus nos conceda a graça, nos conceda graciosamente todas as coisas que Ele nos deu, que Ele nos revela na Sua palavra, e a Sua paz para sermos preservados por Ele e na presença dEle, cumprindo o propósito que Ele tem para nós onde nós estamos. Isso por si só, meus irmãos, já é motivo de gratidão, não é? Estamos em Deus. Cristo está em nós e Ele nos colocou onde Ele quis nos colocar e somos gratos por isso. Mas o apóstolo Paulo continua a apresentar, nos versículos 2 a 4, qual é o principal motivo de gratidão a Deus. Quando ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Por qual motivo, segundo o apóstolo Paulo, ele era grato? E pensando em nós também, por qual motivo, à luz da palavra de Deus, devemos ser gratos também? É verdade que nós temos muito a agradecer a Deus, não é? E sempre que nos encontramos em momentos de oração, aqueles motivos que são recorrentes, não repetitivos, recorrentes, frutos de um coração agradecido, consciente do cuidado de Deus para conosco. Mas, como igreja, os motivos que levam o apóstolo Paulo a expressar gratidão a Deus devem ser também aqueles motivos prioritários que nos fazem agradecê-lo. Agradecer a Deus e agradecer uns pelos outros também. Pelo que o apóstolo Paulo está sendo grato aqui? Ele orava pela igreja, ao se lembrar dos irmãos dali. Por isso que eu estimulei as crianças a lembrarem de pessoas que eles são gratos a Deus por fazerem parte da vida deles, no contexto da igreja. Pessoas que têm contribuído, a começar dentro de casa, é claro, para compartilhar da fé, para transmitir o amor e para nutrir neles a esperança no Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ao olhar para os irmãos ao seu redor, ele olhava para eles. Mesmo aquela igreja tendo sido estabelecida num breve tempo, ele lembrava dos irmãos. E a maneira como os irmãos demonstravam essas três virtudes que ele lista aqui, eu quero perguntar a você. Se você ora pela igreja do Parque Seleta, quando você se lembra no seu dia a dia de irmãos que estão servindo ao Senhor com você no contexto desta igreja, quando você se lembra de irmãos que já talvez não estejam mais entre nós, o senso de gratidão também pode estar presente.
Irmãos que se tornaram modelo por essas virtudes que pela graça de Deus apresentaram. O apóstolo Paulo expressou sua gratidão a Deus pela operosidade da fé que os irmãos de Tessalônica demonstravam. Operosidade da fé é o trabalho resultante da fé. Ele também era grato pela abnegação do amor. Então, a maneira que os irmãos se esforçavam e se empenhavam para amar, tanto a Deus como ao próximo. Comprometidos em amor uns com os outros, primeiramente com o próprio Deus. O apóstolo Paulo também era grato pela firmeza da esperança. Em outras palavras, pela maneira que os irmãos de Tessalônica, que também passavam por problemas muito difíceis, por tribulações terríveis, por pobreza extrema, mas mesmo assim, eles perseveravam nessa fé e por amor a Deus. E essa perseverança era proveniente da esperança que tinham em Cristo Jesus. Em outras palavras, o fato daqueles irmãos crerem na palavra de Deus, no Senhor Jesus, fez com que eles se dedicassem em servir mais a Deus. Porque aqueles que creem são movidos ao serviço. É impossível que alguém que creia verdadeiramente no Senhor Jesus não deseje servi-lo no contexto da igreja, onde o Senhor o colocou. Em outras palavras, o fato de amarem a Deus e ao próximo fez com que eles fossem dispostos pelo Senhor a amarem mais intensamente, a se dedicarem mais uns aos outros, a se envolverem uns com os outros neste amor e enquanto serviam a Deus. E por último, o fato de ter esperança nas promessas de Deus fez com que eles fossem perseverantes, com que eles fossem assim preservados por Deus e permanecessem firmes, mesmo em meio às dificuldades. Meus irmãos, essas qualidades não eram próprias ou inerentes naqueles irmãos nossos do passado. Eles não dependiam deles mesmos, assim como você também não deve ter a expectativa de demonstrar essas virtudes por você mesmo, por méritos. Se eu perguntasse se essas qualidades estão presentes em você, e se é motivo de louvar a Deus, como você responderia? Talvez você ficasse preocupado e diria: eu não tenho me dedicado tanto ao serviço. Será que eu de fato creio como deveria? O meu amor não é tão abnegado assim, e eu não sou tão perseverante quando eu passo por tribulações. Mas, meus irmãos, entendam aqui que tudo isso não era porque eles eram especiais em si mesmos, porque tinham algo diferente a oferecer a Deus, ou eram dignos de reconhecimento e louvor por si próprios, mas porque puderam ser reconhecidos como eleitos e amados por Deus. E aqui estava o principal motivo de louvor a Deus e de gratidão. O versículo 4 nos diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo Paulo agradecia a Deus, porque se lembrava da maneira que aqueles irmãos tão amados, não somente por ele, mas pelo próprio Deus, eram operosos porque criam no Evangelho. Eles eram amáveis e amavam uns aos outros, e acima de tudo ao próprio Deus, porque foram amados por Deus primeiro. E eles perseveravam porque tinham a esperança no Deus que desde a eternidade os escolheu e irá consumar todas as coisas na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é tão bom podermos pensar e recordar diante de Deus, não é? Quando em momentos de celebração assim, não somente por um saudosismo, mas um sentimento de gratidão a Deus, a gente lembra de outros irmãos que fazem parte da igreja. Lembramos daquilo que Deus tem feito por nós no decorrer desses anos. É muito bom pensar e recordar diante de Deus em oração com gratidão da maneira como a igreja tem sido fortalecida na fé e sido operosa em servir a Deus neste local em que Deus nos colocou. É bom poder recordar e em oração agradecer a Deus pela maneira como a igreja também tem aprendido a amar mais a Deus. E, quando é possível, constatar o amor ao próximo
na maneira como, com esforço pessoal, dedicando tempo uns aos outros, com abnegação, considerando mais importante o pé do outro do que o seu próprio. É muito bom podermos se lembrar e agradecer diante de Deus da maneira como esta firme esperança no Senhor Jesus, nas promessas de Deus, faz com que irmãos e irmãs perseverem no Senhor, sendo preservados por Ele. O Deus que decidiu amá-los desde a eternidade. Nesta noite em que estamos no último domingo de celebração e de expressão de gratidão a Deus, eu quero dizer aos irmãos que, à luz desse texto, não há alegria e motivo de gratidão maior, meus irmãos, do que saber que uma igreja está em Deus e que este Deus está nesta igreja. Sejamos gratos a Deus, porque a igreja do Parque Celada foi incluída por Deus nessa boa notícia do que Deus está fazendo no mundo. E é uma agência de Deus de proclamação do Evangelho neste mundo. Mas, além da igreja ser encontrada neste Evangelho, nós aprendemos com este texto que o Evangelho de Deus também está na igreja. Não somente a igreja está no Evangelho, mas o Evangelho de Deus está na igreja. Isso, é claro, fará certamente toda a diferença. E é sobre isso que vemos nos versículos 5 até o 10. Dizem assim, primeiro versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. O apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho chegou até eles. Não é? O nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra. O apóstolo Paulo estava então lembrando os Tessalonicenses que o Evangelho que eles ouviram não era mera informação que foi conhecida por eles, mas que com palavras, com a proclamação da palavra de Deus, chegou até eles de uma forma impactante e transformadora. Ele diz aqui, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Aqueles irmãos haviam ouvido o Evangelho e pelo poder de Deus que age quando aqueles que fazem parte do seu povo testemunham dele, eles puderam ter plena convicção de que a palavra de Deus era a verdade. Mas o Evangelho só pode ser ouvido por eles, porque o apóstolo Paulo e seus companheiros evangelizaram. Eles falaram sobre este Evangelho de Cristo. Eles pregaram as Escrituras. E no poder de Deus e na dependência do Espírito Santo, tiveram esperança de que aqueles ouvintes pudessem crer. Isso significa, irmãos, que há dois aspectos aqui nesta parte do Evangelho: chegar por palavras em poder e no Espírito Santo, causando convicção. O primeiro lugar era da parte dos Tessalonicenses, que ouviram essa palavra, e foi o poder do Espírito Santo que fez com que eles fossem convencidos desta palavra e pudessem crer. Essa também era a verdade da parte do apóstolo Paulo, daqueles que testemunhavam, de que, à medida que falam da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, em plena convicção de que Deus usa servos como seus instrumentos para que outros possam crer, em plena convicção não deixam de testemunhar. Era verdadeiro aqueles que testemunhavam, mas era também uma realidade naqueles que ouviam esse Evangelho, mas também puderam recebê-lo, e é sobre isso que falam os versículos 6 a 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Além de ouvirem do Evangelho, eles puderam recebê-lo. Nem todos os que ouvem o Evangelho o recebem, mas aqueles irmãos, pelo poder do Espírito Santo, foram convencidos que a palavra de Deus era verdade e puderam receber o Evangelho no coração. E enquanto eles recebiam essa palavra, eles foram transformados por ela, a ponto de passarem por muita tribulação, mas ao mesmo tempo experimentando a alegria do Espírito Santo.
Meu irmão e minha irmã, você tem ouvido do Evangelho. Não sei quantos têm recebido deste Evangelho e têm sido transformados por ele, pelo poder do Espírito Santo. Uma evidência, uma prova, um sinal que está na vida daqueles que receberam o Evangelho é que quando passam por tribulações, quando passam por provações, como respondem a elas? Aqueles irmãos que receberam este Evangelho passavam por tribulações, mas com alegria. Não é porque gostavam de sofrer, mas era uma alegria do Espírito Santo. Na verdade, que os crentes deixam de passar por tribulações, perseguições e provações. Se você já ouviu alguma vez que, se você se converter, tudo vai dar certo, os seus problemas serão resolvidos, você nem mais vai ter motivo de chorar, não haverá mais sofrimento algum. Isso não é verdade. A verdade é que Deus, por meio do seu Espírito, está com aqueles que o temem, que recebem a palavra de Deus e os consola, de maneira que em meio de tribulações eles podem experimentar de uma alegria que ninguém pode explicar. Não pelas circunstâncias, mas no Senhor. O crente passa e passará por muitas tribulações por toda a sua vida. Mas à medida que ouvem mais sobre esse Evangelho e vão recebendo no coração, são transformados de tal forma pelo Espírito Santo que faz do crente habitação e que é consolado pelo Espírito. Tem a sua fé fortalecida, aprende a reconhecer o amor de Deus mesmo quando tudo vai mal. Reconhece o cuidado paternal do Deus que não é indiferente a nós e experimenta alegria no Senhor. E mais do que isso, torna-se um modelo vívido para aqueles que estão ao redor também. Vejam só o que aqueles irmãos passaram. Ouviram a palavra, receberam no coração, foram transformados. Na alegria na tribulação, mostraram com alegria no Senhor que eram crentes. E outras pessoas, ao vê-los passar por tribulações com alegria, faziam com que eles quisessem conhecer mais deste Evangelho. Eles, nesse sentido, se tornaram modelo para outros crentes de outras religiões. Na verdade, irmãos, que temos exemplos aqui no nosso meio, de irmãos que passando por tribulações, e nós, ao vê-los, perseverando no Senhor, colocando a esperança em Deus, por problemas que talvez nós não tenhamos passado ainda, isso nos fortalece a fé. Isso faz com que sejamos encorajados, às vezes até vergonha, não é? Eu reclamo de tão menos. E esse irmão é um modelo para mim. Porque no meio de muita tribulação ele demonstra alegria e eu quero experimentar essa mesma alegria. E, pela graça de Deus, eles se tornaram um modelo, não somente para aqueles outros de Tessalônica, mas por regiões mais distantes. E os versículos 8 a 10 nos falam sobre isso. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Depois de ouvirem o Evangelho e receber de modo transformador esse Evangelho, e de provar que receberam o Evangelho com alegria em meio a tribulações, eles também se tornaram repercutidores deste Evangelho que receberam. O Evangelho repercutiu por meio de vocês. Em outras palavras, o testemunho dos Tessalonicenses era tão vívido que tornou-se conhecido. Numa época, como por vezes nos lembramos, em que os meios de comunicação não eram tão fáceis como nos nossos dias. Imaginem estar em uma região mais longínqua e o testemunho deles, o modo de viver, chegar até lá, mesmo sem que eles quisessem. E também eles querendo, ao compartilhar aos que estavam
no seu alcance. E mais do que o testemunho deles, do que eles serem louváveis, nós vemos como a palavra de Deus tornou-se conhecida por meio do testemunho deles. E por que isso aconteceu? Por que este testemunho tornou-se tão vívido ao ponto de outros receberem o mesmo evangelho através deles, deste testemunho? O apóstolo Paulo nos diz aqui que eles passaram por uma verdadeira conversão, foram verdadeiramente convertidos. E por isso, esse testemunho tornou-se vivo. Quando alguém não passa por uma verdadeira conversão, é impossível que seja um testemunho vívido e útil nas mãos do Senhor. Mas alguém que, tendo ouvido do Evangelho, tendo recebido e sendo transformado, a sua vida e as suas palavras testificam disso ao ponto de ser inquestionável o testemunho. Eles abandonaram a antiga vida que tinham, os ídolos, para servirem a Deus. Naquela região havia o paganismo muito intenso, ídolos literalmente. Mas nos nossos dias, o que as pessoas abrem mão por amor a Cristo? Uma verdadeira conversão. Eles passaram também a amar ao Senhor Jesus e a desejar o seu retorno, não é? A esperança que tinham em Cristo, na maneira como serviam a Ele, e o mesmo Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos, que voltaria para buscar. As cartas de Tessalonicenses falam sobre essa esperança. E eles aprenderam a desejar mais o retorno de Cristo do que outras coisas. E, meus irmãos, alguém que é verdadeiramente convertido mais do que desejar e amar realizações terrenas, não permite ou não deixará de desejar ter um encontro com Cristo, desejar que Ele volte para buscar. Peraí, deixa eu primeiro casar, ter filhos, terminar a faculdade, aproveitar a vida, depois Jesus volta, certo? O quanto amamos as coisas nas quais estamos envolvidos a ponto de ofuscar o amor que temos por Cristo e do desejo pelo encontro com Ele. Os Tessalonicenses também evidenciavam uma viva esperança, fruto da salvação que recebiam do Senhor, mesmo em meio a tribulações. Meus irmãos, o Evangelho também chegou a vocês por meio da evangelização que alguém fez com cada um de vocês. E como isso aconteceu? Certamente cada um aqui poderia contar como ouviu deste Evangelho. E de alguma maneira ouviu por alguém que faz parte da Igreja de Deus. Porque aqueles que são porta-vozes do Evangelho estão na Igreja. Fazem parte do corpo de Cristo. Hoje, após a escola dominical, pudemos ouvir 2 irmãos sobre a sua experiência de conversão. O Alex e a Cristina, que, pela graça de Deus, serão recebidos por batismo e profissão de fé no próximo domingo. Eles contaram sobre como ouviram do Evangelho e como foram transformados por ele. Um exemplo recente, mas quantos aqui teriam também o que testemunhar da maneira como o Evangelho chegou até vocês? Deus confiou este Evangelho à igreja, que é o seu povo, que é o corpo de Cristo, mas não somente isso. O Evangelho também, além de ser ouvido, foi recebido por vocês. O Evangelho que transformou seus corações e que continua a transformar à medida que recebem mais e mais deste glorioso Evangelho. Eu te pergunto, que diferença o Evangelho fez na sua vida no passado? Como era você antes do Evangelho? E como é agora? E à medida que recebe mais desse Evangelho, é transformado mais, e há a expectativa de crescimento, de amadurecimento, há uma conformação ao Senhor Jesus. E eu sei, e cada um aqui também poderia dizer se já recebeu o Evangelho, e se já foi transformado por ele, como isso tem acontecido? Porque quem ouve este Evangelho e o recebe verdadeiramente no coração, é impossível que permaneça sendo o mesmo, será transformado. Mas os efeitos do Evangelho não somente nos tornam pessoas melhores, talvez mais crentes, com uma fé amadurecida, com um amor mais abnegado, com uma esperança mais vívida, mas o Evangelho também repercute através dos crentes, do testemunho. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã,
como o evangelho que você ouviu e recebeu tem sido repercutido por meio de você. Cada um aqui, ao se despedir do povo de Deus reunido nessa noite, levará consigo este evangelho no coração que recebeu. E nos relacionamentos que você tem na semana, em tudo que você faz, este evangelho deve permear a sua vida. Isso significa que todas as palavras que você disser devem ser uma expressão do evangelho que você recebeu. Isso significa que tudo que você fizer, em todas as circunstâncias, pois as circunstâncias não são desculpas, para deixarmos impedir que o evangelho repercuta através de nós, as nossas ações e palavras em todas as circunstâncias serão um testemunho vívido daquilo que você crê. Quanto você evidenciará do precioso evangelho que você recebeu no seu dia a dia? Meus irmãos, não há esperança e segurança maior do que saber que o evangelho está na igreja. Deus confiou o seu precioso e rico evangelho à igreja. E estes efeitos podem ser vistos na vida de cada um e por meio desta igreja que Deus colocou neste lugar. Por isso, sejamos gratos a Deus, pois a igreja do Parque Seleta recebeu de Deus um presente mais precioso do que todos os que precisávamos para sermos instrumentos dele no mundo, por meio do testemunho do Evangelho. E este presente é a sua palavra. Para concluir, meus irmãos, o que isso tem a ver com você e conosco, que servimos ao Senhor no contexto da igreja do Parque Seleta? Em primeiro lugar, nós temos inúmeros motivos para nos alegrarmos em Deus. Não somente porque celebramos o 3º aniversário como igreja organizada. Nós temos inúmeros motivos para expressar nossa gratidão, porque pela graça de Deus, a igreja do Parque Seleta foi incluída na boa notícia do que Deus está fazendo no mundo, no sentido de Deus nos tornar co-participantes dessa missão. Podemos dizer que somos encontrados em Deus, no local que Deus nos colocou, é motivo de gratidão e alegria. Isso nos impulsiona a viver de modo digno dele. Por isso, que esta fé que nos foi dada por meio da palavra de Deus faz com que esta igreja seja cada vez mais operosa na obra que Deus está realizando no mundo. Que o amor que evidenciamos em resposta ao amor de Deus por nós seja mais abnegado, dedicado e com esforço. Amemos mais a Deus. Sejamos diligentes nisso. E uns aos outros. E que a nossa esperança seja inabalável, perseverando de uma forma que agrade a Deus, até que o Senhor Jesus venha. Isso acontece no contexto da vida da igreja, não na nossa individualidade. Essa fé operosa, o amor abnegado e a esperança inabalável cresce à medida que você se envolve na igreja que Deus plantou. Quando, como e onde Ele quis. Portanto, neste mês festivo, há um encorajamento para cada um a se envolver-se mais com o corpo de Cristo, a dedicar-se ao Senhor servindo mais e mais com gratidão e alegria. Em segundo lugar, temos inúmeros motivos também para vivermos seguros e com esperança no Senhor, não só com gratidão e alegria, mas com segurança e esperança. Porque pela graça de Deus nós ouvimos e recebemos o Evangelho, e mais do que isso, os efeitos desse Evangelho podem ser vistos em nossa vida e por meio de tudo que fazemos e falamos. Nós temos o Evangelho de Deus na igreja e na nossa vida. O que Deus exige de nós? Aqueles que são porta-vozes e portadores deste Evangelho. Podemos explicar qual é o lema da nossa igreja. Deus requer de nós que guardemos a palavra de Deus e testemunhemos de Jesus. Isso não significa guardar para nós mesmos. Significa que este tesouro que é a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, está guardado em nós como um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus por meio do seu Espírito seja dele mesmo e não de nós.
Nosso lema significa que ouvimos este Evangelho. Recebemos esse Evangelho de modo transformador, além de sermos salvos. Mas significa também que este Evangelho repercute através de nós, por meio do nosso testemunho, como crentes no Senhor Jesus e como igreja que o Senhor estabeleceu neste lugar. E qual é o propósito de Deus com isso? É para que outros também ouçam do Evangelho, através de nós. Que possam receber o Evangelho, se entregar ao Senhor Jesus, serem transformados e também se tornem repercutidores do mesmo Evangelho, com a sua vida e com o seu testemunho. Meus irmãos, esta é a igreja de Deus e o Evangelho que recebeu. É isso que define a igreja do Parque Seleta como igreja, uma igreja que está em Deus e sobre o Evangelho que está nessa igreja. E nenhuma das duas coisas é negociável. E é motivo de gratidão sermos encontrados em Deus e Deus em nós. Motivo de gratidão termos o Evangelho na igreja e o Evangelho também através de nós. Medida que Deus nos dê discernimento para a missão que Ele quer realizar no mundo, através de cada um de nós e através da igreja. E aqui está o presente para os 3 anos da Igreja do Parque Seleta. O Conselho teve como resolução na sua última reunião, na semana retrasada, começar uma nova congregação. A primeira congregação da Igreja do Parque Seleta. Já temos o espaço, já temos a estrutura. E pela graça de Deus, com 3 anos de igreja organizada, poderemos começar um novo trabalho como congregação. E apesar de a apreensão ser um dos sentimentos que podem surgir num momento como esse, o que deve estar na nossa mente neste intuito? Que a fé que nos foi dada é uma fé operosa. Aqueles que creem são dispostos ao serviço. Deve estar na nossa mente que todo esforço que realizamos é por amor de Deus. E por amor de outros que Deus quer alcançar, porque Ele decidiu amá-los desde a eternidade. E a nossa esperança não é sermos bem-sucedidos com os nossos próprios esforços, mas a nossa esperança é que permaneçamos firmes para anunciar o Evangelho pelo qual Deus nos chamou. Este Evangelho que recebemos, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que é aplicado pelo Espírito quando abrimos a nossa boca e nos dispomos a servi-lo, não somente na nossa individualidade, mas como igreja. Como no caso de iniciarmos um trabalho como congregação, trabalhando juntos no anúncio do Evangelho na esperança de que Deus nos use para que pecadores se convertam a Ele e testemunhem do Evangelho, assim como nós. Além do conselho, os nossos irmãos diáconos também já puderam conhecer o local. E pela graça de Deus, até o final do ano teremos começar esse trabalho, por isso encorajamos os irmãos a orarem por nós. E é significativo que neste dia em que anunciamos a igreja, podemos contar com a presença do reverendo Alceu, que começou esse trabalho semeando a palavra. Muitos receberam esta palavra e se tornaram operosos trabalhadores nesta seara, crescendo no amor de Deus, na esperança do Senhor Jesus e tornando-se modelo para outros que o Senhor Jesus quer chamar. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça para sempre sermos encontrados nele, vivendo em fé, esperança e amor no Senhor. Que este Evangelho nos transforme a cada dia mais e que através das nossas vidas esse Evangelho seja repercutido por onde quer que Deus nos conduzir. Cada um de nós nos nossos afazeres diários e a igreja também nessa oportunidade preciosa que Deus nos abre para que o Evangelho seja anunciado, vidas sejam transformadas. E pela graça de Deus, não sei como estará daqui a 3 anos ou daqui a 20 anos. Mas a esperança é que uma nova igreja seja plantada através de nós e para o louvor da glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.